pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Wonderful Designs. E na aula de hoje a gente vai aprender a fazer capas texturizadas. Um dos grandes desafios da capa texturizada é que ela é 100% chute. Então vai depender bastante dos materiais que você está usando, do que você quer atingir com a capa. E na maioria das vezes você não vai conseguir reproduzir exatamente o que você fez numa capa em outra, justamente porque a variação de materiais impacta bastante no resultado de uma capa texturizada. Então aqui, antes de começar a construir a capa que a gente vai fazer hoje, eu vou comentar rapidamente, de maneira geral, sobre os modos de mesclagem do Photoshop, que são o aspecto principal quando a gente está falando de capas com texturas. Eu vou comentar de maneira geral o que cada seção faz, mas eu também vou deixar disponível, vou pedir para me deixar disponível um link para um artigo que detalha com mais cuidado cada um desses modos, quando utilizar, o que exatamente eles fazem, para facilitar um pouco o aprendizado e posteriormente, na hora de usar as texturas, vocês conseguirem chegar ao resultado que vocês desejam com mais rapidez. Mas basicamente esses dois modos aqui são considerados básicos. O normal é o original, então a camada sem alteração nenhuma, a imagem sem nenhuma alteração. O Dissolve, ele vai criar um aspecto de dissolução da imagem, então ele vai meio que craquelar a imagem, como se ela estivesse realmente se dissolvendo. Ele é bem útil, mas bem situacional, e geralmente você tem que combinar ele com a redução de opacidade para ele criar um efeito mais interessante. Já esses 5 modos aqui, os 5 primeiros, eles têm a função de escurecer a sua imagem. Então tudo que for branco ou tonalidades parecidas, e inclusive tonalidades mais claras de cinza, ficarão transparentes e ele vai priorizar as áreas mais escuras de uma imagem, tanto exibir as áreas mais escuras quanto evidenciá-las em relação ao restante da sua composição. Já essas outras 5 têm exatamente o intuito oposto, então elas têm o objetivo de clarear a sua imagem e evidenciar as partes mais claras. Então tudo que for branco ou cinza bem claro vai ficar mais evidente, o cinza bem claro e outras cores claras, e tudo que for preto ou tonalidades próximas, inclusive cinzas mais escuros, vai ficar transparente. As demais, essas daqui, elas têm o intuito de gerar contraste, então tudo que for cinza ou tonalidades próximas vão ficar transparentes. Tudo que for preto e branco vai depender da imagem que está embaixo ou que está em cima, e elas vão gerar contrastes a partir disso. Esses tipos de mesclagem são utilizados principalmente com cores. Aqui, confesso que a gente não usa muito com texturas preto e branco na maioria dos casos, mas vocês também podem utilizar, ok? Vai depender do resultado que vocês querem atingir. Essas 4 aqui são para comparação, então cores iguais vão ficar de uma maneira, cores diferentes vão ficar de outra, na maioria das vezes ou branco ou preto, com exceção da exclusão e da diferença, que elas vão inverter as cores, então elas vão pegar a cor equivalente, por exemplo, se o que tiver amarelo, se você colocar em diferença ou exclusão, ele vai para o roxo, que é a cor complementar. Já esses 4 aqui, eles são para composição, então eles vão mirar nos canais de matiz, saturação, cor e brilho, e vão gerar resultados diferentes também, dependendo das imagens que você está utilizando. Só checar aqui se a nossa gravação está correndo bem, ok? Então a gente vai começar com o fundo da nossa capa. O fundo não tem uma maneira correta de começar, você pode usar tanto uma cor sólida, que é como a gente vai fazer agora, ou começar com uma textura específica e ir mesclando outras texturas a partir dela. No nosso caso a gente vai usar um fundo cinza. Esse aqui é um bom para começar. E a gente vai começar com a nossa primeira textura, que é essa textura de borboleta. Então vou apertar o Ctrl C e vou colar aqui. Como sempre, o primeiro passo vai se transformar em um objeto inteligente. Essa textura ela já estava com um modo de mesclagem aplicado, que é inclusive o spoiler do qual a gente vai utilizar, mas primeiro eu vou posicioná-la aqui. E aí, essa imagem, como ela tem predominantemente cores amareladas, verde, dourado, etc., e ela não tem cores
não tem muito preto ou muito branco de maneira predominante, a gente já sabe que a gente provavelmente não vai usar essas duas seções. Por quê? Aqui gera um efeito legal, mas ou ela fica muito escura e aqui ela fica completamente clara. Por quê? Porque as cores da minha imagem, elas são predominantemente claras no sentido de elas não são pretas nem cinzas, elas são claras. Então esses modos eles não valorizam, porque a ideia daqui é deixar em evidência o que é claro e deixar partes escuras transparentes. Só que aqui a nossa imagem é toda clara, então não faz muito sentido. Então a gente vai mirar nessas daqui, que são a seção voltada para contraste. Aqui, como vocês viram, a gente está usando o Pin Light. O Pin Light por quê? Porque aqui ele tem um contraste bacana entre o fundo e a imagem, mas ela também não fica completamente apagada. Vou duplicar essa daqui, vou renomear para 2 só para a gente deixar organizado. Vou clicar no quadradinho, vou clicar com o direito, vou virar na vertical e depois virar de novo na horizontal. Eu quero que ela faça como se fosse uma moldurinha. Para aqui, e aqui a gente já tem uma parte do nosso fundo. Então a gente mesclou nossas primeiras texturas. Aqui, obviamente, elas parecem muito soltas, mas a gente vai construir as demais mesclagens a partir delas. Só verificar aqui. E aí agora, o que a gente vai trabalhar? Na sequência, eu vou utilizar esse PNG da Emma Watson, porque a autora solicitou que ela tivesse mais destaque que o outro personagem que vem na frente. E ela inclusive recomendou o uso desse PNG. Então, eu vou usá-lo de fundo para dar mais destaque, independente de para onde a pessoa olhe, mas não ocupar 100% da capa. Vou colocar ela aqui. Como o nosso PNG está cortado como um quadrado, né? Eu gosto de colocar de uma maneira que a cabeça não fique um pedaço faltando. Vou aplicar aqui. Ele já é em preto e branco, então já facilita um pouco o meu trabalho. E eu vou escolher o mesmo modo de textura desses dois aqui. Por quê? A imagem ela está dividida entre pretos, brancos e cinzas. Então essas duas seções, tudo que eu fizer vai ficar muito extremo. Porque aqui vai sumir muito e aqui vai evidenciar demais. O Pin Light, ele vai pegar o que tiver de mais colorido, entre aspas. Então ele vai ficar um modo um pouco mais interessante do que os demais. Ele não vai ficar nem muito extremo para branco, nem muito extremo para preto. Vai ficar na mesma composição que a minha textura atrás. Só que aqui, como eu vou colocar mais coisas aqui embaixo, eu não quero que fique esse retângulo sobrando aqui. Então eu vou aplicar uma máscara de camada aqui e vou apagar as partes que eu não quero que apareçam. Vou selecionar o pincel, vou vir aqui e selecionar um pincel suave. Por quê? Porque eu quero uma ideia de desvanecimento. Então eu quero que pareça que a imagem está subindo aos poucos e não apagar tudo de uma vez. E aí vou apagar o que eu não quero que apareça. Está tudo certo. Perfeito. Então eu vou deixar por enquanto nesse modo de mesclagem. E na sequência eu vou adicionar 2 PNGs de flor aqui embaixo, porque o nosso protagonista ele vai vir aqui no centro com mais alguns elementos. E eu não quero que aqui fique nem muito poluído, nem muito vazio. Então com um PNGzinho de flor, geralmente não tem erro. Brincadeiras à parte, mas para essa capa eu achei que ficou interessante utilizar. Vou copiar esse PNG e soltar aqui. Transformar em objeto inteligente. E para esse PNG em específico, virar aqui na horizontal. Pode ser assim. Eu vou aplicar só o preto e branco, porque eu não quero nenhum outro efeito especial nele. Então, vou vir aqui em imagem, ajustes, saturação e remover. Ele vai ficar aqui. Vou colocar como forno, para a gente se organizar. E vou vir aqui na outra camada, na outra janela, e pegar a segunda flor, que eu vou colocar do outro lado, para ficar uma distribuição melhor de elementos. Aí aqui, na capa texturizada, você vai colocar o que for mais condizente com a capa que você está montando. Nem sempre flores vão ficar legais, aí você escolhe os elementos que façam mais sentido para sua composição. Remover a saturação também. E aqui a gente pode até testar os modos de mesclagem, mas ele vai se fundir muito com o texto. Se você achar que fica bacana, você pode usar, por exemplo, o Multiply. É uma opção também. Para mim fica muito escuro, então eu vou deixar no normal.
ambas. Vou renomar essa aqui também para flor 2. Vou selecionar as duas e clicar na pastinha para agrupar esses dois elementos. Já que eles fazem parte da mesma coisa, vou deixar dessa forma. Beleza, então aqui a gente já tem as flores e a gente pode partir para o outro protagonista, que vai ficar aqui no centro. Para o protagonista, vou fechar essas duas abas que a gente já utilizou, eu vou usar duas molduras e um PNG dele, que tá por aqui. Então, deixa eu só encontrar o PNG dele, ou eu vou ter que abrir. Bom, mas vamos começar pela moldura primeiro. Então, eu vou copiar a moldura, vou converter para objeto inteligente e vou posicionar mais ou menos onde eu quero que ela fique. Então, eu não quero que ela cubra muito o rosto da personagem que está atrás. Aqui, esse alinhamento ele aparece só até aqui porque ele está alinhando em relação ao PNG e não ao conjunto inteiro. Vou deixar aqui. E aqui, eu quero que ela fique preta e branca também. Eu posso usar novamente os ajustes ou usar o modo de luminosidade. O modo de luminosidade, ele em tese deixa preto e branco, mas diferente de aplicar a saturação, é que ele se mistura com as cores dos elementos que estão atrás. Então ele é específico, ele é mais específico para se utilizar em capas texturizadas, porque ele vai misturar os elementos, só que de uma maneira mais discreta. Se aqui tivesse muita cor, muita presença de cor, tudo aqui ficaria colorido também. Então ele não serve para tudo. Geralmente você vai preferir utilizar a saturação negativa, mas para capas texturizadas fica bem interessante. Então eu vou colocar essa moldura aqui e eu vou colocar essa outra por cima. Essa outra, eu quero que ela tenha uma cor parecida com esse fundo. Só que nem sempre eu vou conseguir reproduzir exatamente às vezes eu posso não saber quais os ajustes que eu tenho que fazer para deixá-la parecida. Então, o que a gente pode utilizar? O Photoshop ele tem uma configuração que chama Color Lookup. Pode vir aqui em Imagem, Ajustes, Color Lookup. O Color Lookup é um conjunto de efeitos pré-definidos. Então, tem ajustes já feitos que você consegue utilizar de uma vez. Você não consegue modificar cada um separadamente, mas ele tem uma lista de efeitos aqui disponíveis. O que a gente vai usar nessa moldura em específico é o Bleach Bypass, que ele deixa mais semelhante aqui com o fundo. Vou aplicar OK. Aqui é legal você também explorar, ver o que cada um faz, cada um tem uma função diferente, dá um efeito diferente, e você consegue carregar os seus próprios através aqui do Load. Você só precisa encontrar o pacote que tem a extensão correta. Então, se você procurar Color Lookup no DeviantArt, por exemplo, você provavelmente vai achar mais opções. Vou aplicar. E beleza, tá OK. Então, na moldura, vamos ver se a gente vai fazer mais alguma coisa. Eu posso testar diferentes modos. Vou testar o Pinlight, por exemplo. O Pinlight ele vai se misturar um pouco mais com o fundo. E agora a gente vai pegar o nosso protagonista. Como eu não abri ele aqui, eu vou abrir essa mesma versão da capa que a gente está fazendo e pegar o PNG de lá, tá? Então, aqui é como vai ficar, meio semelhante. A gente está reconstruindo do zero. E eu vou pegar esse protagonista aqui. Então, por isso a importância de organizar por pastas. Fica bem mais fácil de pegar. Então, aqui eu vou copiar só ele. Vou jogar aqui. E não foi? Foi sim. Deixa só ele carregar. Beleza. Ver se não deu nada errado. Aqui ele já tá cortado. Então eu só vou deletar essa máscara pra gente ter ele completo. Vou colocar no modo normal. E a gente vai fazer os ajustes. O primeiro ajuste que eu vou fazer... aqui ele já tá com câmera RAW. Eu vou só clicar pra vocês verem o que foi feito, tá? Aqui foi só uma diminuição de ruído, então é o equivalente a um topaz, por exemplo. Então aqui, o sharpening é o padrão. E aqui na redução de ruído eu deixei em 50 e 80 pra ele ficar mais suavizado. Até porque a imagem não tinha tanta qualidade. Então é pra ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar. E aí eu vou ajustar ele aqui. Vou colocar aqui, por exemplo. E aí, o que eu quero fazer aqui é basicamente adicionar um pouquinho de brilho. Antes de mais nada, eu vou deixar ele preto e branco também, porque essas cores não vão ornar com a minha capa.
E eu vou começar ajustando o brilho e o contraste. Eu quero que ele fique um pouco mais claro, para se aproximar o máximo possível do fundo. Então, eu vou deixar em 90, por exemplo, ou 80. E eu quero que ele tenha menos contraste, porque se eu deixar muito, as partes que tem cores mais escuras vão ficar muito destacadas. Então, eu vou deixar, por exemplo, em menos 20. E aplicar OK. Em seguida, eu vou aplicar um outro efeito, igual a gente aplicou antes. Então, eu vou vir aqui em ajustes, Color Lookup. Além de vir por aqui, vocês também conseguem vir pelos ajustes, tá? A diferença aqui é que se eu clicar em Color Lookup, ele vai gerar uma camada nova, ao invés de colocar direto na camada do objeto inteligente, mas também é possível utilizar por aqui. Vou vir aqui em Imagem, Ajustes, Color Lookup. Vai abrir a mesma janela que a gente viu antes, e aqui eu vou selecionar esse Drop Blues. Aqui a gente não vai ver muita diferença porque a imagem está em preto e branco, mas basicamente ele dá um efeito, aquele azul meio envelhecido, bem semelhante, beira um pouquinho assim, aquele efeito dos filmes do Crepúsculo. Então, tem várias opções, tem inclusive essa que é bem próxima de um efeito envelhecido, mas não está combinando muito com as cores da capa. Então, vou deixar no Drop Blues e apertar OK. Só ver se essa gravação tá OK, tranquilo. E aqui eu vou colocar protagonista, só para facilitar. E ele ainda tá um pouco escurecido em relação ao fundo. Então eu vou vir aqui, ajustes e nas curvas para aumentar um pouquinho o brilho. Então eu vou erguer aqui um pouquinho, as curvas também, 100%. Você vai modificando de acordo com a sua capa, vendo o que fica melhor. Mas aqui você tem mais controle sobre os níveis de contraste. Então, dependendo do ponto, ele faz coisas diferentes. Então, é legal você ir explorando de acordo com a sua capa. E vou deixar assim, vou clicar OK. E aí, agora, eu quero que ele fique dentro desse círculo aqui, mas a cabeça fique para fora. Só que, como ele tá... Se eu colocar tudo aqui para trás, ele vai ficar atrás de todos os elementos. Então, eu tenho que apagar certas partes. Só que se eu apagar a mão livre, pode ser que fique torto e pode ser que eu acabe apagando coisas que eu não quero apagar. E como esse formato é oval, a gente usar esse retângulo de seleção não vai funcionar muito bem. O que a gente pode fazer? Ocultei aqui só para ficar mais claro. Eu posso segurar o Ctrl e clicar no objeto inteligente. Ele vai criar uma seleção exatamente no tamanho daquele objeto, do que está aqui nessa camada. E aí eu posso criar uma máscara de camada e apagar só o que está nessa região. Vou desfazer a seleção, aumentar aqui e criar a nossa máscara de camada. Vou selecionar novamente, é só segurar o Ctrl e clicar sobre a camada, aqui no objeto. Vou selecionar a máscara, pegar o nosso pincel rígido e apagar. Pode ver que eu estou apagando fora, não está fazendo nada, porque ele vai apagar só a área do espelho, a área que está selecionada. E aí a gente poderia selecionar, refazer esse passo a passo com a moldura, para selecionar esse quadrado aqui. Mas se eu clicar Ctrl Shift I, ele vai inverter a seleção para tudo que está fora da moldura. Então aí eu consigo simplesmente apagar, tanto que ele apagou até demais ali. Então, ó, na moldura ele não vai mais apagar nada. Se eu passar aqui na moldura, pode ver que ele não está apagando. Vou só desfazer, Ctrl Z. Mas eu consigo apagar tudo que está fora, porque eu inverti a seleção. Então eu falei para o Photoshop, ao invés de eu conseguir apagar o que está na minha seleção, você inverte a seleção e deixa eu apagar o que está fora. Basicamente a inversão de seleção é, enquanto aquela sua área está selecionada, o que você fizer vai impactar ali. Quando você inverter, vai impactar em todos os lugares, menos ali. Ctrl D para remover a seleção e agora ele está dentro da moldura, certinho. Então aqui eu vou selecionar todos esses 3 objetos e agrupar também para ficar mais protagonista e molduras, certo? Beleza. E agora a gente vai seguir com o nosso título, na verdade com uma textura de relógio. A história, o título da história tem a ver com tempo, então a autora pediu que tivesse referência de um relógio e a gente vai usar esse PNG aqui. Vou jogar ele aqui em cima, converter para objeto inteligente e eu vou deixar ele posicionado por cima de tudo. Por quê? Porque eu quero que os números fiquem bem visíveis, não quero que nada sobreponha os números. E aí, se o relógio em si sobrepor alguma coisa, a gente consegue apagar mais facilmente com a máscara de camadas. Aqui eu vou reduzir um pouquinho só para o número do topo ficar bem. Aqui, como a gente está trabalhando majoritariamente com preto e branco, vou vir em Imagem, Ajustes e também remover toda a saturação da nossa
imagem. E aqui eu posso ir testando os modos de cores. Aqui, como eu quero que só os pretos apareçam, e eu quero que esse cinza suma, eu posso testar, por exemplo, as cores que eu sei que deixam o cinza transparente. Só que o cinza está muito misturado com o branco. Então é mais fácil eu focar no que eu quero mostrar, que são o que? Os pretos. Então assim, quando você verifica na sua textura quais são as principais cores e quais delas você quer mostrar, fica muito mais fácil você identificar qual que vai ser o modo de mesclagem mais eficiente. Então eu tenho que pensar assim, eu quero mostrar, eu quero evidenciar o preto. Para os pretos eu sei que os modos que funcionam melhor são os de escurecimento. Então eu vou navegar por aqui para identificar qual que é o melhor. Aqui eu já vejo que o darkening é o que fica mais legal, porque é que aqui a textura está menor. Se eu aumentar um pouco e deixar majoritariamente os números em evidência, eu tenho pouco branco cobrindo a minha imagem. A única coisa que está cobrindo aqui é esse nome que estava atrás do relógio, mas eu consigo editar ele sem problema nenhum. Então aqui eu vou deixar no centro aqui e eu vou apagar o que eu não quero. Criar a máscara de camada, pegar o meu pincel, vou aumentar um pouquinho e eu vou remover isso aqui, esse texto que eu não quero que fique no rosto dela. E aqui também tá pegando um pouco dos ponteiros. O que eu posso fazer? Vou abrir aqui nossa pastinha, só checar nossa gravação de novo. Abrir nossa pastinha, vou selecionar o meu protagonista, vou clicar com Ctrl, segurar, e aí eu vou vir aqui nessa máscara de camada, importante clicar na máscara, porque aqui, o que a gente fez, tá? Só para ficar claro. Essa seleção, ela diz respeito à área que eu quero apagar. Quando eu clico na camada, significa que eu vou apagar daquela camada dentro desta área. Então, não necessariamente a área que você selecionar, a camada que você selecionou a área, vai ser a que você vai apagar. Porque aqui eu quero apagar o relógio, mas eu quero apagar dentro desse PNG em específico. Então essa é a minha área de restrição, mas eu vou realizar o apagamento dessa textura na minha textura de relógio. Então aqui eu posso só clicar, ele não vai apagar nada fora, vai ficar restrito ao meu PNG, mas aqui fica mais perfeito, porque é exatamente o tamanho do meu PNG, eu não precisei ficar vendo se estava certinho dentro da linha, enfim. Então aqui já está tomando mais forma. Agora a gente vai partir para o nosso título. Então eu vou criar uma pasta para o título, que eu gosto de fazer. E o nosso título vai ser dividido em duas partes, porque eu quero dar destaque para a palavra tempo. O nome da história é Ecos do Tempo. Então eu vou priorizar a palavra tempo. Eu vou começar pelo Ecos do Tempo, no caso. Vou aumentar ele aqui um pouco, deixar, sei lá, 36. E eu vou tentar manter ele dentro do perímetro dessa moldura. Como o preto vai se misturar muito com o fundo, eu vou utilizar um cinza, vou procurar o cinza que fique mais interessante, esse aqui é legal, eu vou aplicar. E aí, para ele não ficar tão discrepante no fundo, eu vou aplicar uma sombra. Vou dar 2 cliques sobre a camada de texto, vou vir aqui em Drop Shadow, e posso até deixar no que veio por padrão, só diminuir um pouquinho a opacidade, porque eu não quero que ela fique tão evidente. Eu só quero que realmente o texto pule um pouquinho do fundo para não ficar tão misturado. E aí aqui eu vou adicionar a palavra tempo. A fonte que eu estou usando aqui é a Tarantino. A Tarantino ela é uma fonte corroída, destruída, assim, então dá pra ver, se eu aumentar aqui um pouquinho, só colocar em um lugar que tenha... Ó, aqui ela tem umas falhas propositais nos caracteres para dar essa impressão de que a fonte foi corroída. Ela é uma fonte bem versátil, dá para usar em vários estilos de capas e eu adoro para utilizar principalmente em capa dark ou em capa que tenha essa proposta de parecer antiga, alguma coisa corroída, etc. Aqui vou aumentar um pouco o tempo, eu vou deixar mais em destaque. E aqui, como tem uma variedade de cores entre cinza, preto e branco, eu vou priorizar um cinza bem escuro, quase preto, e também vou adicionar uma sombra, para ele se destacar. Como o meu texto é preto, para a sombra se destacar um pouco, eu vou adicionar ela numa cor mais clara. Vou utilizar a mesma configuração,
só vou aumentar um pouquinho para um cinza bem clarinho, só para ter essa projeção da sombra. E aqui uma coisa, tá? O modo normal, ele é mais indicado se você quer que a sombra não crie aquele espalhamento, ou que ela não se misture com o fundo. E aqui essa distância e o tamanho são eles que determinam se a sombra vai parecer aquela sombra projetada, então aquela sombra que se espalha ao longo da imagem, ou se ela vai ser uma sombra mais sólida, como é esse o caso, que realmente parece só uma projeção do próprio texto atrás dele. Então aqui no tamanho, se você aumentar muito, ela vai se espalhar pela imagem. Se você deixar o tamanho número 1, ela só vai criar uma leve inclinação atrás do texto, que é como a gente vai deixar. E a distância, realmente, o quão distante ela vai ficar do texto. Vou aplicar, então esse vai ser o nosso título. E eu já vou aproveitar a fonte para colocar os usuários. Então aqui, vou colocar autor e capista, por exemplo. E nessa capa em específico, eu só vou utilizar essa fonte Tarantino, para não criar uma mistureba. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, escrito por fulano. Vou pegar esse cinza aqui com conta-gotas. Já vou diminuir um pouquinho. Eu vou usar um texto, um texto só, um bloco de texto só para os dois usuários. Então, coloquei escrita por fulano, vou dar um enter e escrever o meu user. Como sempre, eu gosto de dar mais destaque para o user do autor, então vou aumentar um pouco. Vou aumentar o espaçamento entre as letras, para não ficarem tão grudadinhas. E aqui no meu também. No meu vou aumentar um pouco menos. E também vou diminuir um pouquinho o tamanho. Mas vou aumentar só para ele não ficar muito desalinhado. E aí aqui eu vou só diminuir o espaçamento vertical. Então, o espaçamento vertical, tá certo. O espaçamento entre as palavras que estão em linhas diferentes. Aí aqui eu vou selecionar o texto e tentar deixar o mais alinhado possível. Então aqui, pode ver que ele gerou um alinhamento em relação às laterais desse meu elemento aqui, porque ele está centralizado. Então, vou deixar assim, se essa gravação tá ok. E o autor e capista foi adicionado. Aqui você pode adicionar, por exemplo, o blog para você estar editando. Nesse caso foi para o próprio Wonderful Designs, mas para nossa aula de hoje eu vou skipar a parte do logo para não ficar muito extensa. Mas aí você pode adicionar em qualquer espaço que ele não ocupe, que ele não chame muita atenção, né? Porque a ideia não é puxar o foco pro logo. Mas ok, então aqui a gente tem o texto, e agora a gente vai começar a adicionar nossas texturas complementares, que são texturas para gerar alguns efeitos na capa. Geralmente eu coloco elas sempre perto de finalizar, porque elas são só para gerar efeitos de luzes ou alguns efeitos de contraste, elas não fazem parte do fundo da capa. Eu vou começar por essa de filme, que eu gosto bastante de utilizar. Converter para objeto inteligente, que é o nosso passo a passo, o nosso primeiro passo sempre. E aqui ela já está no tamanho legal, eu vou só centralizar. E aí, lembrando, a textura é preta? Então eu quero dar destaque para o quê? Para o que está branco. Então a gente já sabe que os modos que priorizam, que evidenciam o que é branco ou cinza, é essa seção aqui. Então eu escolho a que faz mais sentido. A Lighting e a Screen, elas são bem parecidas, mas a Lighting, ela deixa a textura mais... ela deixa menos nítida, menos aparente. A Screen, ela deixa um pouco mais clara. Então, aqui eu vou usar o Linear Dodge. Como eu comentei, aqui eu estou abrangendo de maneira geral o que cada um faz. É legal vocês checarem depois a parte o artigo que eu vou deixar para vocês explorarem melhor os detalhes de cada modo. Então, aqui, textura de filme, por exemplo. Como ela está muito aparente, eu vou só diminuir um pouquinho a opacidade. Para a nossa próxima textura, eu vou utilizar essa aqui, porque eu quero essas dobraduras aqui e essas bordinhas. Então, vou pegar, jogar ela aqui no objeto inteligente. E aí, aqui é sempre importante você examinar a sua textura e ver o que você quer evidenciar. Eu quero mostrar o que está em branco. Então, novamente, eu já sei que aqui ele vai mostrar só o que está em preto. Então, eu vou para essa seção aqui. Vou pegar, por exemplo, a Lighting. Aí aqui, poxa, mas tá cortando um pouco o user. Ou você apaga, ou você melhora um pouquinho
mesclagem. Como? Dando 2 cliques aqui na camada e vindo aqui no Blend If. E aí você pode brincar aqui um pouquinho, ver qual que fica melhor. Como aqui é majoritariamente branco, eu quero diminuir o que é branco para sair um pouquinho aqui do uso. Então, vou segurar o Alt, clicar na setinha para dividir e vou arrastar até eu ver que tá mais legal. Vou deixar aqui, por exemplo, bem próximo. Vou deixar inteiro e a gente apaga, mas isso aqui é para melhorar um pouquinho a combinação de elementos. Vou pegar o nosso pincel, vou pegar o pincel macio, porque eu não quero que suma tudo de uma vez, e vou remover aos pouquinhos. Aí dá uma sensação de que ele se desfez aos pouquinhos, e aqui também. Mas vou manter assim por enquanto. E aí a nossa próxima é essa aqui. Dessa textura eu quero evidenciar essas marcas para parecer que foi um papel dobrado. Justamente o efeito que eu quero causar. Vou converter para objeto inteligente, novamente. É uma textura preta, eu quero as partes brancas em destaque. Vou ou no Lighting ou no Screen. Vou no Screen, porque ele evidencia mais essa parte do papel. Só que como ela está muito forte, vou realizar a mesma coisa. Vou clicar e vou vir aqui na mesclagem. Vou separar o branco e vou reduzir um pouquinho até eu ver que está mais discreto. Então agora eu consigo ver as marcas ainda, mas ele está um pouco mais discreto. Vou aqui de novo e vou tirar um pouquinho mais ainda para ele não ficar tão claro. Aqui pode ver que ele está tirando majoritariamente o branco. Vou separar mais aqui o preto também e vou deixar em 151, por exemplo. E agora sim eu tenho só as marcas. Por que a gente removeu um pouquinho do preto também, tá? Porque a textura é majoritariamente preta. Então, apesar da mesclagem dela estar focada em mostrar só os brancos, podem ficar resquícios por conta da combinação de pixels. Então, são milhões de pixels e ele vai removendo o que é branco e o que é preto. Mas na textura preta, você tem aquele ruído que são vários pontinhos brancos. Então, basicamente, esse Blend If ajuda a mesclar um pouco melhor. Vou fechar essa aqui também. E essa aqui por último. Dessa aqui eu quero principalmente as bordas e esses ruídos brancos aqui. Então, vou jogar ela aqui, converter para objeto inteligente. Já está num tamanho ok, vou posicionar aqui no centro. Se você quiser pegar as laterais também, dá para você. Fiz muito rápido, seleciona, desconecta isso aqui, porque aí você consegue mexer nos tamanhos separadamente, sem a proporção. Isso aqui é legal se você tem uma textura que você quer reduzir só a largura, só a altura, por exemplo. E aqui, vou de novo no Screen ou no Light. Vou no Screen e vou também mexer no Blend If, porque ela tá muito forte as partes que eram pretas. Vou aqui no This Layer, por exemplo, separar e reduzir um pouquinho. No Underline Layer também. O Underline Layer não ficou tão legal. Então aqui no preto, por enquanto tá bacana. E aí, por último, se eu não me engano, essa nossa camada. Essa nossa textura, no caso, é para conceder um pouquinho de cor para partes específicas da capa. Se a gente ver aqui na nossa capa original, ela tem cor nesses pontos, nesses aqui e um pouquinho em alguns pontos centrais. Eu não quero que a capa inteira fique colorida, eu quero que tenha essa impressão nas bordas, mas que eu quero que o centro ainda fique preto e branco. Então a gente vai utilizar um modo bem interessante. Aqui, primeiro a gente vai analisar essa textura, quais que são os meus pontos mais escuros. São justamente esses que estão nos cantinhos. Aqui no meio eu tenho pontos mais escuros, mas essas partes aqui, elas são majoritariamente claras. Elas misturam cores claras, então branco, cinza e esse é o próprio amarelo. Então eu sei que eu provavelmente vou mexer nessa seção aqui, porque eu quero destacar os pontos escuros e eu quero que o que é claro fique transparente. E aí, para você iluminar esses pontos escuros, principalmente quando a textura é colorida, porque o Dark e o Multiply, eles funcionam. Mas o que acontece? Eles pegam também essas partes coloridas. A gente tem esse modo Dark Color que é muito interessante. Ele vai evidenciar somente os pontos mais escuros da sua textura. Então, tudo que for mais escuro, tudo que não tiver branco,
tudo que tiver ou preto ou cores escuras em evidência, ele vai iluminar. Então aqui ele deixou só alguns pontos da minha capa colorida, mas a maior parte dela ainda tá em preto e branco. Então era exatamente o que eu queria. Certo? Então, essas são as texturas que a gente vai utilizar. Essas texturas eu gosto de utilizar durante a finalização para dar alguns detalhes a mais, mas você utiliza da maneira que você quiser. Só que também, aqui eu já sabia quais texturas eu ia utilizar, porque a gente está reproduzindo uma capa que eu já criei em outro momento. Nas suas capas, você vai experimentar com várias texturas, você vai baixar vários arquivos e vai experimentar e ver qual que fica melhor. A capa texturizada, gente, não tem jeito, é sempre que você for fazer uma nova, você vai descobrir o que funciona meio que ali na hora. Você vai ter uma noção do que você quer fazer, e aí você vai ter que experimentar e ver o que combina melhor. Então aqui a gente já pode partir para a finalização. Vou clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na última. Vou duplicar, clicar no Ctrl J, vou esperar ele carregar aqui. E vou clicar com o direito e converter para um objeto inteligente. Vou renomear só para ficar mais fácil. E aí a gente vai começar as nossas finalizações. Para a finalização dessa capa, a gente vai usar também um efeito nativo do Photoshop, que é muito legal para esse tipo de capa. E a gente também vai aplicar um pouco de nitidez e um pouco do Camera Raw. No Camera Raw, a gente vai ver uma seção nova. Vou clicar aqui em Filtro, Camera Raw, que é o balanço de cores. Então aqui, vou ampliar, só pra gente ter uma noção melhor do que tá fazendo. Vou deixar em Fit in View, que ele fica sobrando essas rebarbinhas, mas não tem problema. Então primeiro vou mexer nas cores. A temperatura, como eu comentei, pra cá, pra esquerda, frio, pra direita, quente. Se eu deixar ela muito quente, ela vai ficar muito amarela. Se eu deixar ela muito fria, ela vai ficar muito azul. Então eu quero um equilíbrio. Só que eu quero ela mais fria do que quente. Por quê? Porque as cores da minha capa, elas são mais próximas do azul, as majoritárias, né? Tirando as das bordinhas da textura que a gente aplicou. Elas são mais próximas do azul do que do amarelo. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, menos 5. E aqui no tint, eu também não quero que ela fique super cor-de-rosa, mas eu também não quero ela super verde. Então eu vou deixar menos 3, por exemplo. Na exposição, ele vai também... Todas essas configurações aqui, elas vão mexer majoritariamente nos contrastes e brilhos da sua imagem, tá? Se vocês quiserem saber o que é cada um, eu posso fazer um post explicando, ou também posso deixar algum artigo que ajude vocês. Mas aqui também, você geralmente vai experimentar bastante antes de definir qual que você vai usar. Também é muito por capa, depende também dos materiais, de tudo que você está utilizando na capa. Mas é legal saber o que cada uma faz para você já ir mais certeiro e economizar um pouco de tempo. O contraste é simples, né? Tipo, é realmente o contraste entre brilho e sombra. Também não quero que fique muito forte, porque senão vai ficar muito escura. Vou deixar no menos 15. A iluminação, também não quero super branca, mas também não quero que ela fique muito opaca. Vou deixar em menos 15, menos 10. Menos 10 tá... menos 15, que é a configuração anterior. Sombras, também não quero super... sem sombra, nem muito escura, vou deixar em 10. Os brancos também, não quero hiper branco, mas também não quero que fique muito apagado, vou deixar em 10. Os pretos a mesma coisa, os pretos eu vou deixar no menos 5, para eles não ficarem tão em destaque. A textura da minha capa, a gente vai aplicar um ruído daqui a pouquinho, mas a textura, ela define quão texturizada realmente os elementos vão deixar sua capa, quanto menor, mais suave. A textura eu vou deixar por volta de 20. Eu quero que ela fique mais texturizada mesmo, não quero ela tão suave porque eu quero gerar aquela ideia de que é um papel antigo. A claridade também mexe basicamente nos contrastes. Na claridade eu vou deixar por volta de 10. Pode ser. E o Dehaze ele basicamente vai criar um brilho atrás dos elementos. Como os nossos eles não estão tão individualizados por conta das mesclagens, ele não vai gerar aquele mesmo efeito que ele gerou, por exemplo, na capa tipográfica. Aqui um menos 10 também. A vibratilidade eu vou deixar em menos 5, que eu não quero ela tão vibrante, mas as cores que tem eu quero que elas fiquem mais saturadas, então eu vou deixar em 30.
E a gente vai vir aqui nessa aba Split Toning. O Split Toning, basicamente, ele vai selecionar as áreas, os pontos de luz, os pontos de sombra e vai atribuir alguma cor. Então, ele é perfeito para criar balanço entre duas cores, quando você tem uma capa que não é monocromática, por exemplo. Mas também ela não tem mais do que duas cores. Então, por exemplo, aqui a saturação ela vai vir no 0 e se você mexer aqui você não vai conseguir ver, mas você pode segurar o Alt e movimentar essa setinha que ele vai te mostrar como se a saturação estivesse no máximo. Se você soltar o Alt, ele vai ficar normal. Então aqui eu quero que a minha capa ela tenha um tom de azul porque ele é o mais próximo do cinza. Então eu vou deixar ela o mais perto do cinza possível. Vou colocar aqui uns 53. Na verdade, os highlights eu vou dividir entre o cinza e o azul e o amarelo, porque aqui eu tenho partes do amarelo, mas eu não quero que minha capa inteira fique amarela. Aqui, por exemplo, tá no amarelo. Se eu arrastar a saturação pro máximo, ela vai ficar muito amarela, mas eu quero só as partes específicas. Então aqui eu vou deixar no 10, por exemplo, de opacidade. E aí na sombra, sim, na sombra eu quero um azul. Então, sei lá, 207, por exemplo. Só que eu também não quero ele muito azul, porque senão minha capa vai ficar muito saturada. Eu vou deixar por volta do 6, só para ter alguns indícios, umas sugestões de azul na capa. E o balanço, ele é basicamente o quão bem essas cores vão se misturar. Quanto menor o balanço, mais aparente a divisão entre elas vai ficar. Então, você vai conseguir indicar onde que está uma cor, onde que está outra. Elas não vão criar uma harmonia. Quanto menor, mais misturadas elas vão ficar. Eu quero um meio termo. Então aqui eu vou deixar por volta de 35, por exemplo. Que aí elas estão bem divididas ainda, mas estão mais misturadinhas. Pode ver que já mudou singelamente de cor. E a gente vai vir aqui em filtro. Na galeria a gente vai aplicar um filtro muito legal, que é o papel de carta. Justamente para dar essa ideia de que é uma capa feita em um papel. Aqui essas são as configurações que a gente vai usar, mas você pode também ir mexendo. A Image Balance é o equilíbrio entre os contornos. Então, se você zerar ou deixar no máximo, ele vai realmente parecer somente um papel. Então aqui eu vou deixar no 35. O Grayness é a quantidade de ruído. Então se você zerar, ele vai ficar uma imagem 100% lisa. E se você colocar no máximo, ele vai ficar muito granulada. No Grayness eu vou deixar um 9, que era o que tava. E aqui o Relief, ele é o relevo da sua imagem. Se você zerar, ele vai parecer plano, 100% plano. Se você colocar mais pra frente, ele vai parecer que é realmente uma imagem em alto relevo. Então aqui eu vou também encontrar um meio termo, eu vou deixar por volta de 5. Porque eu quero que destaque em relevo algumas partes, mas eu também não quero que a imagem pareça muito saltada. Vou aplicar dessa forma, vocês vão notar que ela vai ficar muito intensa. Então o que a gente pode fazer? Vou clicar aqui, dar 2 cliques nesse detalhezinho aqui. E nos efeitos a gente também consegue aplicar outras mesclagens. Aqui, como eu tenho majoritariamente cinzas, eu poderia usar o Soft Light, por exemplo. Dá pra ver que ele se aplica, mas ele fica mais discreto. Mas eu vou escolher o Darken, que ele vai escurecer um pouco, e aí eu vou reduzir um pouco a opacidade para ele não ficar tão aparente. Então, ainda tá aplicado, eu consigo ver algumas áreas que tem esse efeito, mas ele tá bem menos. E além dessa finalização, a gente vai adicionar um pouquinho de ruído. Vai vir aqui no filtro, Noise, Add Noise. Vou deixar no 1, porque a proporção do Watchpad é maior, não vai ficar tão evidente. Vou clicar em OK. E por último, um pouquinho de nitidez. Então aqui, ó, vocês podem ver como ficou a finalização. Ela ficou um pouco diferente da versão original. Então aqui a gente usou as mesmas finalizações, mas eu usei as texturas de uma maneira diferente. Então vocês podem notar por isso que eu usei exatamente as mesmas texturas, mas por conta de alguns meios de mesclagem diferentes, a capa ficou um pouco diferente. Então aqui sumiu um pouquinho dos números, mas é justamente para exibir que, dependendo da maneira como você utilizar as texturas, você vai alcançar um resultado muito diferente. Então as capas texturizadas é realmente você se divertir um pouquinho com as texturas, ver aprender sobre os métodos de mesclagem e principalmente não se apegar muito a jogar uma textura lá e esperar que ela
faça um milagre sozinha. Você tem que ir testando as configurações, às vezes você vai ter que mexer em cores, por exemplo, se você estiver trabalhando com capas coloridas, aqui a gente estava trabalhando com uma preto e branco e utilizando as cores das próprias texturas. Mas se você estivesse fazendo uma capa em uma cor específica ou em cores específicas, tem texturas que vão ficar ótimas, mas não vão ser nas cores que você precisa. Então você vai ter que saber alterar as cores das suas texturas, seja através da saturação ou de qualquer outro método. Você às vezes vai ter que aplicar filtros, como foi o caso aqui na moldura, que a gente aplicou aquele filtro lockup. Então assim, não tem que... um dos segredos da capa texturizada é não se apegar à maneira como a textura vem para você e estar disposto a fazer alterações, descobrir o que fica melhor, experimentar com a textura antes de aplicar na sua capa. Então, para nossa capa texturizada é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar ou no grupo ou me mandar uma ESC, mandar uma MP. Vou pedir para mim deixar disponível para vocês o artigo explicando com detalhes cada modo do Photoshop. Mas se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre essa capa ou sobre a aula, fiquem à vontade para entrar em contato e a gente se vê em um outro momento. Até mais!